Boa noite, tem mais gente entrando. Vanessa, Sérgio, Lívia, Vivi, bem-vindos. Então vamos lá. Gente, quando a gente fala de sensorial, tem 3 fatores principais que a gente precisa de alguma maneira controlar. Quais são esses 3 fatores principais? É claro que no momento da sensorial, a gente quer que o nosso avaliador ele foque somente ali nas amostras e qualquer outra interferência que esteja ao redor dele seja minimizada para que realmente ele foque naquilo que a gente precisa que ele dê toda a sua atenção. E o que está ao redor do avaliador ou mesmo o avaliador, né, nesse momento, são esses interferentes. O ambiente de teste, a amostra, como essa amostra vai ser preparada e como o avaliador vai receber essa amostra, e o próprio avaliador, as condições desse avaliador, fatores psicológicos, fatores fisiológicos que vão estar influenciando nessa avaliação. Então, eu vou falar de cada um deles e como que a gente pode minimizar esses fatores, controlar esses interferentes. Vamos começar falando, entre esses 3, vamos começar pelo ambiente. A ideia é que a gente possa ter, e aqui, gente, eu tô falando de sensorial tradicional, tá? De sensorial feita em CLT, sensorial para teste discriminativo, para painel treinado, mesmo para teste de consumidor, CLT. Não estou falando aqui dos testes que vêm surgindo aí em contexto real de consumo. Nesses tipos de teste que eu citei, o ideal é que você tenha um ambiente neutro, um ambiente que vá minimizar tudo ali que possa chamar a atenção do seu avaliador. Como que eu faço isso, né? Eu trabalho com uma cor neutra no meu ambiente. Se você entrar num laboratório de análise sensorial, você vai ver que ou ele é todo branquinho, todo bege, todo no cinza claro, sem quadros maravilhosos como meus sentidos aqui, sem nada que vá distrair o meu avaliador. Sem nenhuma imagem, sem cheiro, gente, sem cheiro. Não pode ter cheiro o laboratório, então é muito importante quando você está projetando um laboratório que ele seja pensado para ter exaustão, porque é inevitável, né? Às vezes a gente tem que preparar amostras que vão liberar odores ou mesmo fragrâncias, né, muito fortes que vão ser avaliadas ali, que vão ter cheiros muito fortes que vão precisar sair daquele ambiente para não influenciar as avaliações. Então, sempre pensar em exaustão. Que mais? Iluminação precisa ser controlada. É importante que todo mundo avalie a amostra na mesma condição, né? Então, se você tiver uma iluminação padronizada entre as suas cabines, ou se você tiver uma sala de reunião em qualquer dos lugares que a pessoa for sentar, isso te ajuda muito. Que aí todo mundo vai olhar ali. O ideal é que essa iluminação não faça sombra. Imagina você assim, vendo o que você está avaliando, forma a sombra da sua cabeça, fica escuro ali onde você está vendo, fica complicado, né? Temperatura é algo importante também e precisa ser controlado. O legal é que você tenha essa temperatura, né, agradável para os avaliadores. Então, manter ali nos 23, 25 graus, ligar o ar-condicionado, ou aqui é mais ar-condicionado, né? Mas às vezes você está num lugar muito frio, convém também ligar o aquecedor, deixar essa temperatura sempre estável. E chegou um comentário aqui também falando de controle de ruídos e umidade. Sim, é importante também. Tem testes específicos onde o controle da umidade é mais importante do que outros, mas é legal ter esse controle também. E ruídos, com certeza, porque os sons também podem afetar afetar a avaliação das amostras, né? Você imagina, eu não sei se aconteceu com vocês, mas parece que na pandemia aqui no meu prédio todo mundo resolveu fazer reforma, né?
se para trabalhar não dá para concentrar com aquela bateção de martelo, né? Para fazer avaliação sensorial também não dá, seja barulho agradável, seja barulho desagradável. Então, sei lá, mesmo uma música, a não ser que a sua intenção seja ver a influência da música, não rola colocar música na análise sensorial e nem ter nenhum som ali, tá? Que mais? Mobília. A mobília também deve seguir essa tendência clean, clara, branca ou bege ou cinza clara. Deve ser de material sem cheiro. Não adianta fazer aqueles móveis todos de madeira que tem aquele cheiro, sabe? Tipo guarda-roupa de vó, assim, quando você abre. Não funciona também. Tem que ser um material que não tenha cheiro. Não construir cabines próximos ao sino da igreja. Super dica também, hein, Sérgio? Porque senão vai tocar o sino de 1 em 1 hora. E aí, ainda bem que você tá aqui, viu? Porque tem um negócio... Eu vou até levantar aqui. Hoje eu posso levantar que eu não tô com a calça do pijama. Deixa em off isso. Porque o que nós temos aqui? Nós temos nossa famosa representação da cabine sensorial com a nossa consumidora modelo, a Dona Mulher Maravilha. Saiu esse assunto nos stories essa semana e aí eu resolvi trazer para vocês, porque ela é uma fofa, né? E esse esquema é muito didático. Então aqui, gente, é a representação de uma cabine sensorial, como ela deve ser, ou um ambiente de teste qualquer. Ele deve ser todo neutro, todo branco, ou de cores neutras, de cores claras. Ele deve ser feito de material sem cheiro, controle de umidade, controle de temperatura, controle de barulho. E aí aqui, ó, tem uma mesa também no branco. Nessa mesa tem um laptop para nossa avaliadora fazer a avaliação. E aqui nossa avaliadora maravilhosa para fazer o teste dela. E aí, gente, não esquece de pedir para as pessoas. Dona Mulher Maravilha deixou o celular do lado de fora quando entrou. Porque não adianta você ter todo esse controle dentro da sala e chega lá e o celular da pessoa vai tocar no meio da sessão, tá bom? Então não se esqueçam disso, tá? Deixa eu guardar a nossa Mulher Maravilha aqui pra gente continuar. Bom, gente, o que mais que a gente precisa saber de ambiente de teste? É importante que o ambiente onde a gente prepara as amostras não seja visível para o seu avaliador, para ele não criar uma expectativa em relação àquele produto, ficar ali só espiando, que será que hein? Qual será que é esse produto? Então é importante que a área de preparo e a área de avaliação sejam separadas. Geralmente em laboratório de sensorial a gente tem as cabines que elas têm umas portinhas pequenas na altura sim da bancada. Então aí a gente fecha aquela portinha, prepara tudo e só abre a portinha para tirar alguma dúvida do avaliador e para servir uma nova amostra, retirar a anterior. E também pode ficar em salas separadas, não tem problema. Geralmente sala de reunião onde se fazem os grupos de discussão, elas são outras salas e aí tem uma porta mesmo entre a área de preparo e a área de avaliação. Então, sobre ambiente, gente, era isso que eu queria falar com vocês. E aí tem um outro fator importante também da gente controlar, que é relacionado à própria amostra. E aí eu quero fazer uma pergunta, vocês me ajudam aí respondendo. Alguém aqui já fez aquele macarrãozão bolonhesa, aquele molho de tomate bem caprichado, colocou num tupperware de plástico, guardou na geladeira de um dia para o outro, e aí no outro dia comeu esse macarrão? Vocês viram como é que fica esse pote de plástico? Ele fica todo vermelho, aquele vermelho você não tira nunca mais.
E ele fica com cheiro de tempero. Imagina você guardar ali dentro depois uma fruta, né? Sua maçã vai ficar maçã sabor bolonhesa. Por que eu tô falando isso? Porque é importante que a gente se atente aos recipientes onde a gente vai preparar as amostras e aos recipientes onde a gente vai servir essas amostras, armazenar, enfim. É importante que esse produto ele não se modifique de acordo com o recipiente onde ele está estocado. Então, procurar usar sempre utensílios de vidro, de porcelana, de aço inox ou mesmo de plástico, mas um plástico que não retenha cheiro. Por exemplo, um hidratante ou algo assim, você pode guardar num recipiente de plástico, mas aí você não vai, por exemplo, aproveitar de uma fragrância para outra o mesmo pote, porque aí ele pegou a fragrância de um e aí depois vai misturar tudo com a do outro e você não vai ter controle sobre isso. Mais gente entrando aqui, boa noite, Magda, Márcia, Glau, bem-vindas. E aí, gente, então atenção a como armazenar essas amostras, como preparar e como estocar. Outra coisa que precisa ser pensada é a padronização de ingredientes, de preparo, de tempo de espera. Você imagina, por exemplo, uma avaliação de sorvete. É bem desafiador fazer a avaliação de sorvete, né? Porque tem o timing certinho ali para fazer a bola, para entregar para o avaliador, para não deixar ele tempo esperando demais. Tem que ter uma logística muito boa. E aí, você imagina se para um avaliador eu já tirei o sorvete do freezer, já fiz a bola, já servi. Para outro, eu tirei do freezer, fiz a bola, deixei ali um pouquinho que ele não tinha terminado ainda a primeira amostra dele. E aí, fui servir só depois. Como é que estão esses sorvetes, né? Com certeza, o segundo ele vai chegar mais derretido para o avaliador. Então, isso é uma coisa que tem que ser protocolada, que tem que ser padronizada também. E isso não só para sorvete, né? Alguma coisa que se serve quente, por exemplo, também é um ponto super relevante, servir na mesma temperatura, padronizar formas de preparo. Aqui estão comentando também sobre a quantidade de amostra, com certeza é um ponto super relevante. Tem que servir, apresentar essas amostras sempre na mesma quantidade, no mesmo formato, no mesmo recipiente, lembrar sempre do código de 3 dígitos. Aliás, eu tenho um exemplo aqui. Recipientes lindinhos, códigos de 3 dígitos, para você servir uma amostra para o seu avaliador. E se for necessário também, às vezes em testes de consumidor principalmente, você pode escolher servir algum acompanhamento com o seu produto, né? Porque a ideia é que se sirva o produto numa situação real de consumo, né? Então você pode escolher servir algo. Imagina que você vai fazer uma avaliação de molho de tomate. Você pode padronizar e servir o mesmo macarrão para todas as amostras de molho de tomate que você tem. Mas aí esse macarrão precisa ser padronizado. Então, é o mesmo macarrão, é a mesma marca de macarrão, é o mesmo tempo de cozimento, a mesma quantidade e a sua variável ali vai ser só o molho de tomate que você quer avaliar. A Paty aqui perguntando se sorvete serve gelado ou derretido para análise sensorial. Paty, sorvete se serve gelado. E aí é desenvolvido todo um protocolo para você conseguir pegar a mesma quantidade para todo mundo, fazer as bolas do mesmo tamanho e servir sem que ele derreta. Por isso que eu falei que é um protocolo bastante desafiador. A ideia, tanto para sorvete como para outros produtos, é que eles sejam avaliados, por mais que seja um painel treinado ou um teste discriminativo, que eles sejam avaliados da forma como eles são consumidos. Então, o sorvete eu consumo gelado, então eu vou servir gelado. Já um hambúrguer, que foi citado anteriormente,
eu consumo quente, eu vou servir ele quente, tá? Que mais que a gente pode falar sobre as amostras? Já falei da codificação, que era importante. Tem também o balanceamento, gente. O que é isso? É você servir as amostras, cada uma em uma ordem. Quer dizer, em uma ordem diferente para cada avaliador. Então, não é todo mundo que vai receber a amostra A primeiro, a amostra B em segundo, a amostra C em terceiro. Não. O primeiro avaliador vai receber ABC, o segundo vai receber BCA, o terceiro vai receber todas as combinações possíveis. Assim, até são 6 combinações que a gente tem. Para 3 amostras, são 6 combinações possíveis. Então, você serve todas essas 6 combinações, chegou na 7ª pessoa, começa tudo de novo. E assim vai até o final do seu teste. Também é um ponto super importante. E lembrando, né, falei ABC aqui para ficar mais fácil, mas as amostras são sempre servidas com códigos de 3 dígitos. Outro interferente importante, então, a gente já falou de ambiente, a gente já falou de amostra, e agora a gente vai falar do terceiro, que a gente não consegue viver sem de maneira nenhuma, e tem que controlar como pode, que são os avaliadores. Os avaliadores, eles são, né, os nossos instrumentos de... olha aqui o Sérgio colocando uma dica sobre o balanceamento, né? Não iniciar do mais intenso. Essa é uma dica realmente, olha... Essa de não iniciar do mais intenso realmente é uma dica que pode funcionar para alguns testes, especialmente quando você tem uma amostra que é super mais intensa que as demais, que pode deixar algum residual. Então, você procura não servir ela na primeira posição, né? Mas isso é para caso específico. De maneira geral, a regra que tem que ter na cabeça é servir para cada avaliador em uma ordem diferente. E aí, em alguns casos, isso pode ser necessário. E bem lembrado também, no seu questionário, você tem que falar para o seu avaliador que ele tem que avaliar aquelas amostras sempre da esquerda para a direita. Por quê? Porque se ele vai e daquelas amostras que você entregou, ele pega ali qualquer uma para avaliar, ele já acabou com o seu esquema do balanceamento. Então, nunca esquecer de colocar no seu questionário de avaliação que ele precisa avaliar as amostras da esquerda para a direita. Um ponto super importante também, obrigada por comentar. E aí, gente, vamos para os nossos avaliadores. Nossos avaliadores, eles são nossos instrumentos de medida e eles têm, claro, uma variação entre eles, e aí com o treinamento se resolve isso para os métodos que exigem treinamentos, né? Se minimiza essas diferenças. E também ao longo do tempo, né? Quando as pessoas começam, talvez elas não tenham uma acuidade tão boa assim, e depois elas vão praticando e ficando melhores. Então, elas têm uma variação normal. É importante que elas sejam instruídas de uma forma uniforme. Então, a mesma instrução que você dá para uma pessoa, você dá para as outras também. E procurar ser bem detalhado nessas instruções, né? Como você vai consumir, quanto você vai consumir, o que você tem que preencher no seu questionário, tudo isso ajuda a minimizar as diferenças que vão ter entre as avaliações deles. E aí as diferenças vão ser somente devido ali às amostras e às percepções e não outros fatores externos que possam estar ali. E aí eu comentei também aqui quando eu mostrei a Mulher Maravilha da questão do celular, gente, é super importante pedir para os avaliadores deixarem para o lado de fora, porque não adianta também deixar no silencioso e ficar aquele treco vibrando no bolso, né? A pessoa vai ficar lá ansiosa para olhar, ou vai estar ali avaliando a amostra ao mesmo tempo que está respondendo no WhatsApp, não funciona, tá? O foco dela ali naqueles minutinhos tem que ser total para avaliação.
E aí, quando a gente fala de avaliador, tem pontos interessantes também que são até curiosos, eu acho eles muito interessantes, que são os fatores fisiológicos e os fatores psicológicos que podem influenciar nas avaliações. E vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Eu listei alguns, né, fatores fisiológicos e psicológicos para contar para vocês. Primeiro deles, adaptação e fadiga. Como que isso funciona? Ele é uma mudança de sensibilidade a algum estímulo por conta de alguma exposição contínua que você teve ou a estímulo semelhante ou ao próprio estímulo que você quer avaliar, né? Exemplo, você vai fazer a avaliação de edulcorante. E aí, a pessoa antes de fazer essa avaliação estava lá comendo a sobremesa dela. Então, ela já estava exposta ao estímulo doce. A hora que você serve um edulcorante para ela, a avaliação dela pode ser super impactada por isso. E aqui chegou uma perguntinha. Tati, posso agendar um teste sensorial de hambúrguer às 11h45? Se agendar, me chama que eu vou adorar, mas eu vou para encher a barriga, não vou para prestar atenção. Por que eu dei essa resposta? Porque próximo dos horários das refeições, os avaliadores, a fome, né, é um fator que pode influenciar a forma como as pessoas avaliam os produtos. Então, 11h45, você já está ali implorando pelo seu almoço, e aí você marca uma avaliação sensorial de algum alimento, a pessoa ela pode avaliar esse produto melhor do que ela avaliaria numa condição normal, numa condição sem fome. Então, é sempre bom evitar os horários das refeições principais para fazer as avaliações sensoriais. Bom ponto também, obrigado pelo comentário. Bom, e aí voltando aqui para a nossa questão de fatores fisiológicos que podem afetar as avaliações, né? E eu estava falando aqui de avaliação e fadiga. Giovana falando dos psicológicos que impactam em um teste. Vamos falar deles na sequência. Então, adaptação e fadiga. Quando você está muito adaptada a um estímulo, está provando aquele estímulo constantemente e você tem alguma mudança de sensibilidade relacionada a ele. Esse é o primeiro que eu separei aqui para vocês. Os outros, eles são decorrentes de uma interação entre estímulos que são apresentados simultaneamente. Pode acontecer tanto reforço, como supressão, como sinergismo. Exemplo, como você faz para aumentar o dulçor de algum alimento sem adicionar açúcar? Na verdade, você consegue aumentar a sensação de dulçor, talvez adicionando aroma de baunilha. Porque as pessoas relacionam o aroma de baunilha a algo doce. Então, às vezes, você consegue proporcionar uma sensação de dulçor maior sem necessariamente aumentar o açúcar. Então, esse é um exemplo de reforço. Também tem um exemplo de sinergismo que acontece quando existe a mistura nos edulcorantes de sacarina e ciclamato, que eles separados não funcionam muito bem. Quando você junta esses dois tipos de edulcorante, a característica sensorial do produto fica melhor. Aqui um comentário falando que a adaptação sensorial pode ser complexo quando se utiliza escalas. Sim, com certeza, pode ser complexo, especialmente quando se usa escalas, né? Porque aí a pessoa vai marcar algo ali que pode não ser o que realmente existe naquele produto, né? Só porque ela está adaptada a algum estímulo, avaliou muito aquele tipo de produto. Falando de mais fatores fisiológicos, gente, um que é super importante é a condição física do julgador, né?
Então, o julgador, ele precisa estar bem para ele fazer uma avaliação. Ele não pode estar com nenhuma doença que possa influenciar, né? Exemplo, acho que o exemplo maior nessas épocas é o Covid, né? Que está deixando as pessoas sem olfato, sem paladar. Mas aí nem tô falando somente de doenças, também pode ser cansaço emocional, ela pode também ter consumido, ser consumidora de cigarro, né, ser fumante, e isso atrapalha um pouco, afeta um pouco como ela vai perceber os cheiros e os sabores. Ter passado alguma coisa, algum desodorante, algum creme de cabelo, alguma coisa que vá ter um cheiro muito forte, também é algo que vai atrapalhar a avaliação dela. Mais coisas: café, bala, chiclete, escovar dente, gente, tudo isso não pode pelo menos meia hora antes de avaliação. E aí, não tô falando só de alimentos, né? Porque é importante a gente ter esse cuidado também quando a gente vai avaliar outros produtos, como cosméticos, por exemplo, e produtos para casa. É importante que você tenha esse controle e dê essa recomendação para os seus avaliadores. Vamos falar agora dos erros psicológicos que estavam previstos aqui, mas foram um pedido da Giovana. Vamos falar deles então. Falando do primeiro, gente, erro de expectativa. O que é isso? É quando as informações que o avaliador tem daquelas amostras criam nele uma expectativa, né? Então, por exemplo, eu vou servir para você, imagina que é uma avaliação sensorial de chocolate. Eu vou servir para você um chocolate Lindt e vou servir para você um chocolate, não sei agora, um chocolate bem barateco, assim. Vou servir os dois e quero saber sua percepção em relação a esses dois. A sensorial nos diz para servir os dois caracterizados. Ok, mas sem querer você deixou ali o avaliador ver enquanto você preparava que um era Lindt e o outro era o chocolate barateco. E aí, gente? Aí o seu consumidor, ele vai ficar com aquela expectativa, ele sabe, esse chocolate aqui é maravilhoso, comprei quando eu viajei, no supermercado é uma nota, ele é muito bom, ele já bota isso na cabeça dele. Então, o que ele vai fazer? Quando esse chocolate que ele já viu que é chegar para ele vai avaliar maravilhosamente, né? Porque ele criou na cabeça dele uma expectativa. Se ele, claro, confirmar essas expectativas, pode ser que isso aumente muito a nota que ele daria numa situação totalmente descaracterizada, que ele não saiba o que é, né? Então, é super importante a gente servir essas amostras sempre descaracterizadas, sempre com códigos de 3 dígitos e não deixar o consumidor ou o avaliador ter informações sobre aquilo que ele está avaliando. Ele precisa saber o necessário. Olha, você está avaliando chocolate, o que você precisa fazer no seu teste é isso, provar da esquerda para a direita, avaliar os atributos que estão na ficha e assim por diante. Não pode contar nada além disso, porque senão isso pode prejudicar o seu teste. O que mais que temos? Temos o erro de estímulo. O que é o erro de estímulo? É quando algum fator que não é relevante, ele acaba causando uma diferenciação entre as amostras. Exemplo, eu estava aqui fazendo meu teste sensorial, estava servindo todas as amostras no copinho branco, e aí, do nada, meu copinho branco acabou, esqueci de comprar mais, não achei em lugar nenhum, tenho o copinho preto sobrando, vou e sirvo no meu copinho preto a outra amostra. Parece bobagem, mas isso, se você está servindo em recipientes diferentes, inconscientemente aquela pessoa já vai considerar que aquelas amostras são diferentes.
Então, isso pode levar também a avaliações diferentes dos produtos, por mais que possam ser produtos iguais. Por isso que é super interessante padronizar a forma de apresentar as amostras. Um tipo de fator psicológico também que é muito interessante e que precisa ser quebrado, especialmente se você vai treinar as pessoas, é o erro de lógica. O erro de lógica ele acontece quando duas características elas têm alguma ligação muito forte ali num produto. Então, por exemplo, algum produto de chocolate. O que geralmente as pessoas relacionam, né? Quanto mais a cor marrom tá escura, mais sabor e mais cheiro de chocolate ele vai ter. Só que na verdade nem sempre é assim, né? Nem sempre essa equação é tão lógica assim. Isso pode não acontecer. Vai que a pessoa usa um corante ou tem uma farinha integral que deixa a massa mais escura e nem por isso ela pode ter mais sabor e mais cheiro de chocolate. Então, às vezes é interessante quebrar essa associação lógica, especialmente se você vai trabalhar com avaliadores treinados. Que mais, gente? Um que é super importante também é a sugestão mútua. O que é sugestão mútua? É um nome bonito para dizer que as pessoas estão influenciando as respostas uma das outras. Tem motivo para existirem cabines sensoriais, né? E para todo mundo ficar separado, que é para cada um fazer sua avaliação individual, não é para todo mundo ficar ali batendo um papo e dar uma resposta única, né? Então, tem que evitar que as pessoas conversem durante os testes, para cada um dar ali realmente a sua avaliação isenta. E uma coisa que acontece muito também, gente, quando você vai fazer o teste com bastante gente, é da pessoa sair do teste e bater um papo com quem ainda vai fazer. Então, corta isso também. Quando a pessoa estiver saindo do seu teste, você vai lá e fala: olha, por favor, não comenta com ninguém do teste, ainda não foi todo mundo que fez. E assim você evita também esse tipo de erro psicológico. Sim, temos também um efeito halo que surgiu aqui nos comentários. Obrigada, Sérgio. O que é efeito halo? Quando mais de um atributo ele é avaliado em uma amostra, a nota de um atributo tende a influenciar dos outros. Por exemplo, se eu fiz um teste de aceitação, né? A pessoa vai lá, deu uma aceitação global muito boa. Depois as outras perguntas também de aceitação de sabor, aceitação de cheiro, aceitação de textura. A tendência é que isso seja levado para as outras perguntas também e a pessoa acabe dando notas boas também para todos esses atributos. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes ela deu uma nota ruim, sei lá, em aceitação do sabor. E aí, a hora que ela vai para os outros atributos, ela fala: ai, mas o sabor estava tão ruim, né? Acho que eu vou dar uma notinha aqui mais baixa também para o outro. Pergunta do Will aqui. Boa noite, Will. O horário que o provador realiza o teste pode influenciar o resultado? Will, não exatamente o horário, mas mais a condição dele. A gente comentou aqui sobre fazer testes na hora do almoço, né? Fazer testes com fome, que isso pode levar a uma avaliação dos produtos melhor do que elas seriam numa condição de não fome. Então, é importante também que você procure não realizar as avaliações sensoriais próximas da hora do almoço e procure também que os avaliadores estejam em condições normais, vamos dizer assim, sem muita fome, ou sem sono, ou sem estar cansado. Então, a pessoa bem disposta ali para fazer o seu teste, tá?
Vamos seguir aqui nos fatores psicológicos. Elaine entrando aqui, boa noite, Elaine. Tem mais um interessante que eu separei aqui para citar para vocês, que é o erro de indulgência. Oi, voltei? Acho que sim. Eu estava falando aqui do erro de indulgência, que é a influência do relacionamento entre pesquisador e avaliador. Então, gente, imagina, você tá lá acompanhando seu amigo no desenvolvimento do produto dele, levou um tempão para ele desenvolver aquele produto, chegou a hora de você testar, o produto dele, ele te chamou para sensorial. Você prova aquele produto, você fala, mas gente, tá bem meia boca, né? Mas ele sofreu tanto, tadinho. Ele, noite sem dormir, trabalhou até de madrugada. Eu vou avaliar bem esse produto, porque ele merece, foi muito esforço. Mas talvez não seja o momento ali, né, de você colaborar dessa forma com o seu amigo. Na verdade, o ideal ali é que você seja sincero e que dê a resposta real que o produto precisa. Mas essa é uma coisa que costuma acontecer. E ao contrário também é real, tá, gente? Às vezes tem alguém ali que você não se dá, fala, ai, vou fazer essa sensorial, vou dar tudo nota ruim pra essa pessoa aqui, porque, ai, pelo amor de Deus, muito chato, não aguento ele no meu dia a dia. Assim ele fica lá mais tempo dentro do laboratório para refazer isso aqui, não me dá trabalho. Então, isso são coisas que podem acontecer. É muito legal, então, no início do teste, você conversar com essas pessoas e falar, olha, independente da nossa relação, independente de qualquer coisa, o que eu espero de você é que suas respostas sejam sinceras para me ajudar verdadeiramente com o meu desenvolvimento. E aí, gente, que mais que temos de fatores psicológicos? O Sérgio citou aqui motivação. Com certeza a motivação influencia. E a gente tem que manter nossos avaliadores motivados. Então, é importante você pensar para grupos treinados, grupos que se relacionam por bastante tempo. É importante pensar em dar feedback, falar como eles estão indo. Sempre que você tiver a oportunidade de comentar da importância que aquele teste que eles estão fazendo tem para você e tem para a empresa no geral, tem para o seu produto, para o produto que você vai entregar. Pensar também em como recompensar essas pessoas. O que você vai... Essa semana saíram perguntas muito legais relacionadas a que brindes que poderiam ser dados para os avaliadores, né? Então, saíram sugestões muito legais. Chocolatinho nunca faz mal para ninguém, gente. Um bombonzinho ou deixa ali um snack à disposição. Tem aqueles, para quem não gosta de doce, tem aqueles saquinhos, aqueles mini saquinhos de amendoim também são super legais. Barra de cereal, pode ser algum produto da empresa, algum, por exemplo, hidratante de mãos ou algum item de maquiagem. Aí depende de onde você tá, do que seus avaliadores gostam, mas uma forma de recompensar que eu tive muitos retornos positivos de pessoas que estavam aplicando foi o programa de pontos. Teve uma seguidora que falou que desde que ela começou a aplicar o sistema de pontos, o programa de pontos, as pessoas deixaram de faltar nas sensoriais para completar a cartela e poder trocar por prêmios, né? E aí dá para trocar por prêmios maiores, né? Prêmios mais rechonchudos. Então as pessoas nunca mais deixaram de faltar. É importante ser criativo nessa hora também, né? É interessante. E, bom, foram esses os fatores que eu separei para falar para vocês hoje. Então, só para fechar, 3 fatores importantes que você tem que controlar na sua sensorial. Seu ambiente, que precisa ter o mínimo de influência possível sobre o que você está avaliando. Ser, em sua maior parte, um ambiente neutro, sem cheiros, sem barulho, que não tenha nenhum tipo de decoração que vá chamar a atenção.
do seu avaliador mais do que sua amostra. Que mais? A própria amostra, então padronizar preparo, padronizar recipiente de servir, servir no balanceamento correto, servir com código de 3 dígitos, ver onde você vai armazenar isso para não pegar cheiro, de outros produtos. E o avaliador, que precisa estar em boas condições físicas e psicológicas para participar do seu teste e precisa ser bem instruído para colocar suas percepções ali da maneira que realmente é necessário que ele coloque. Ah, olha que legal esse comentário. Onde eu trabalho tem o dia do avaliador sensorial. Ideia maravilhosa. É um dia para reconhecer todo mundo que ajudou nas avaliações, imagino eu, né? E sabe o que tem também? Tem empresa que premia os avaliadores. Ah, então o fulano foi o avaliador mais assíduo do ano, participou de mais sessões sensoriais e ganha um presente especial. Sei lá, entradas para o cinema, algum jantar em restaurante, também é algo que funciona super. Então, gente, queria agradecer vocês que participaram da live de hoje, super ativos aqui nos comentários, adorei. E semana que vem não teremos live, especialmente na semana que vem, mas eu vou deixar um vídeo gravado para vocês, porque semana que vem tem Sense Latam, primeiro congresso latino-americano de ciências sensoriais e do consumidor, do qual eu faço parte da organização. Então, os 3 dias eu vou estar, vai ser terça, quarta e quinta da semana que vem. Vou estar ali envolvida com as questões do evento, mas vou estar contando tudo nos stories e vou deixar um vídeo gravado, já que semana que vem não tem live e na outra voltamos à nossa programação normal. Quintas, 20 e 19, espero vocês. Tá bom? Pessoal, obrigada, boa noite para vocês e até a próxima.